Alô, alô, alô! Está começando mais uma edição do podcast Eu Ouço Gente Morta. Na verdade, essa aqui é uma edição excepcional, saindo aí em plena quarta-feira, mas mais que quarta-feira, no dia 1º de outubro de 2025, porque exatamente nesse dia, o canal de YouTube Mais Que Horror completa nada menos que 10 anos de idade, e por isso mesmo a gente está aqui nesse programa Eu Ouço Gente Morta especialíssimo, e com convidados especialíssimos também. Como de costume, Maxon Lima de um lado e Rômulo Mater de outro lado. Agora tem 4 lados, não é só 2. 4 lados. São um quadrado mágico. Tetraedro. E a gente convidou pessoas muito importantes na história do Mais Que Horror, como Nelson Alves Jr. Grande Max, grande bom, grande todo mundo. Muito obrigado mesmo por estar aqui. O Nelson foi quem me incentivou, me empurrou, idealizou a coisa há 10 anos atrás. E por isso mesmo tá aqui com a gente agora. A gente vai ter bastante coisa para conversar. Na verdade, esse programa não tem muito que uma pauta, vai ser meio que falando coisas a respeito desses 10 anos. Cada um vai trazer um ponto de vista e algo interessante compartilhado. E também temos aqui Cris Eva, Christian Revolta Bernauer, grande camarada e que até hoje eu não consigo acreditar muito que é fã de terror ou que se tornou fã de terror por conta do Mais Que Horror, como ele me diz há tanto tempo. Mais pura verdade isso, Maxon. Super obrigado pelo convite aqui, é uma honra enorme estar aqui com essas pessoas incríveis. Eu só acho que a gente tinha que ter tido mais uma quinta pessoa pra formar um pentagrama, porque eu acho que teria tido muito mais a ver. Olha! Faltou o quinto elemento aqui. Mas pela união dos nossos poderes... Tem o Gil, pô. O Gil tá por aqui de alguma maneira, né? É verdade. O Gil é muito importante no Eu Ouço Gente Morta. Ele profissionalizou o Eu Ouço Gente Morta. Ele nos dá uma ajuda aqui na edição. No começo era eu, depois passou pro Rômulo e depois passou pra ele. E que também editou alguns vídeos do Mais Que Horror. O Mais Que Horror, assim, tem aparecido esporadicamente com alguns vídeos lá. Eu mesmo já não dou as minhas caras há muito tempo, porque... O meu, particularmente falando, o meu grande desafio, a princípio, e por que eu disse que não tantas vezes quando o Nelson insistiu por tanto tempo, era aparecer na frente da câmera. Então, o meu lance sempre foi por trás das câmeras. Produzir, escrever, roteirizar. Eu sou um cara mais da teoria, nem tanto assim da prática. E esse empurrãozinho, que na verdade foi um baita de um empurrão do Nelson, foi para que eu aparecesse e falasse a respeito desse assunto que eu gosto tanto. Seja filme, seja série, livro, quadrinho, videogame. Meu Deus, 10 anos de Mais Que Horror, que surreal. E essa passagem de tempo, já que eu lembro perfeitamente da gente conversando com o Maxon sobre os preparativos pro episódio 1. E a gente definindo o que a gente faria ali com relação a cenário, iluminação, até que surgiu a ideia ali nos primeiros episódios de ter a iluminação como o cenário do programa. E aí a gente inventou ali na hora o lance do Maxon bater na perna e a luz acender. Era uma coisa que eu gostava muito, tanto de executar ali na hora, né? A gente ficava brincando da sincronização entre a batida e a acender a luz, quanto de várias outras pessoas que ajudaram a gente nesse processo, né? Pessoas que iam assistir a gravação no estúdio queriam ser a pessoa que acendia a luz sincronizada ali com a batida na perna. Muito feliz que o programa já tem 10 anos, espero que venham mais 10 por aí e que cada vez o Mais Que Horror seja mais sanguinário, macabro e das trevas. E 10 anos atrás foi bem próximo ali, o começo. Na verdade, esse início, um grande incentivo foi para fazer uma homenagem ao Wes Craven, que tinha falecido há pouco tempo. Então o primeiro episódio do Mais Que Horror foi uma singela homenagem ao grande cineasta Wes Craven, criador de Freddy Krueger, de A Hora do Pesadelo e de tantos outros clássicos do terror. Mas eu me lembro muito bem da insistência do Nelson para que isso acontecesse. E estamos nós aqui 10 anos depois, Nelson. Ainda bem, surreal, né? Ainda bem que o Nelson colocou na sua cabeça pra... Ó, se não fosse Nelson, nós estaríamos todos aqui agora. É isso. Na verdade, eu vou dizer a razão pela qual eu insisti tanto e continuo insistindo. Acho que você deveria aparecer mais. Eu sou... Vamos usar o termo nerd de carteirinha, vai, tudo bem. Eu adoro conhecimento, cara, por todas as áreas. E eu gosto muito de pessoas que têm o que me oferecer em termos de conhecimento, sabe? Eu adoro terror. Desde sempre, não sou nem uma fração conhecedor do gênero como vocês, mas eu gosto muito. E eu fico muito impressionado quando a gente conversa com o Maxon a respeito desse tema. É o tanto de informação que ele é capaz de dar
em uma conversa de 5 minutos. Ele não se contenta em simplesmente, por exemplo, fazer uma crítica ou dar uma opinião a respeito de um filme, ou seja lá do que for. Ele faz a crítica e aí ele traz referências, aí ele traz inspirações, ele diz por que o sujeito pensou em fazer tal coisa, e de onde veio essa ideia. E aí ele começa a puxar o fio, e esse fio não termina, cara. É uma coisa assim impressionante. E aí você fala assim, por que essa pessoa tá guardando isso pra ele? O que tá acontecendo que esse ser não tá compartilhando isso com o mundo? Porque eu adoro ouvir pessoas assim falando, entendeu? Por exemplo, eu sempre disse isso pra ele. Eu gosto, por exemplo, eu cresci lendo a Isabella Boscov, que agora a Isabella Boscov se reinventou, né? Ela famosa, sim. Ela se recriou pra uma nova geração, mas eu cresci lendo a Sete e lendo as críticas dela, porque a mulher sempre foi um poço de conhecimento. Você lê as críticas, é outro nível de embasamento que ela dá quando ela fala sobre as obras. Ela conseguiu traduzir isso pro formato de vídeo, porque ela também fala muito bem, né? Eu me lembro de ver a primeiro contato. E você não fala, ser humano? Cara, mas assim, uma coisa é tá falando com os meus amigos, você sabe? Outra coisa é tá na frente de uma câmera, é muito difícil. Não, nada a ver. Você é um cara super eloquente. E fala na câmera como se estivesse conversando com a gente. Acho que isso que é o legal do Mais Que Horror. Exatamente. Aí que foi a grande dificuldade, e foi um grande processo, e foi extremamente terapêutico também. Porque sou um cara muito tímido, envergonhado, não consigo falar na frente de pessoas, etc, etc. É uma grande dificuldade que eu tenho na vida inteira. Mas gravar o programa, foi importante para que eu desenvolvesse isso um pouco mais. E eu acho que você foi super bem, pra ser bem honesto, porque os vídeos que você faz, eles são super descontraídos. Mesmo os primeiros, tá? Exatamente. Porque eu fiz questão de rever o primeiro vídeo do canal que eu tinha visto, que não foi do Wes Craven. Teve alguma história que você contou da luva do Fred Krueger, não sei se caiu durante a gravação, se caiu de noite, eu lembro que tinha alguma história da luva ali, da história do Wes Craven ali. E muita gente veio falar pra mim que, tipo, não, até parece, você fica inventando, porque ela de fato caiu. E eu não sabia que ele tinha falecido. Até hoje eu tenho a luva do Fred Krueger pendurada, aqui na minha estante. Na época ela ficava em cima, num lugar específico, penduradinha ali. E ela caiu no chão. Ela caiu e você tá com ela pendurada aí do teu lado? Você não botou fogo, não saiu correndo? Tá maluco? Acho que não. Eu tenho essa luva desde 7 anos de idade, desde o meu tio que morava nos Estados Unidos. Mas caiu, filhão. Tá de brincadeira? No meio do não, cara. Ô, Max, as coisas que eu te dei não deixa cair no chão, tá? Por favor. Mas aquele Nemesis cai não levanta mais. Eu vi esse projeto nascer e é incrível saber que o Mais Que Horror completa 10 anos. Eu tive a honra em poder participar diretamente do processo todo, desde a escolha do tema, a pesquisa, na gravação e com isso constatar como o Maxon proporciona um conteúdo verdadeiro. Até hoje, não consigo encontrar um meio para descrever como a memória do Maxon guarda tanta informação a respeito dessa temática, seja com os filmes, com as séries, os videogames, os livros. Ele consegue lembrar de tantos detalhes das produções, nomes de atores, diretores, datas de lançamento, datas de relançamento, quando fazem segunda versão de alguma série, de algum filme. As curiosidades que ele traz, parece que você está pesquisando isso na internet, de uma maneira muito natural. E é um conteúdo verossímil, muito difícil de se ver hoje em dia em outros canais. Parabéns pelos 10 anos, Mais Que Horror. Que venham outros 10, mais 20, 30. O infinito é o limite. Mas no caso da Isabella Boscov, eu sempre vi ela na TV. Ela aparecia em algum programa e ela tinha muita desenvoltura. Ela tem esse traquejo, ela consegue falar. E isso é muito difícil de se fazer. Cara, mas você faz isso. Foi difícil, me ajudou muito. Não, tudo bem, mas como tudo na vida, é prática. É natural. Você vai andar de bicicleta a primeira vez, você vai se esborrachar. Ninguém nasceu correndo, né? Tem um problema sério com a minha exposição, assim. Eu acho que o teu conteúdo é muito bom, a maneira com que você apresenta é muito boa. Sempre foi. Pra mim, sempre pareceu um negócio extremamente natural. E assim, falar aquele tanto de conteúdo que você fala e puxar aquele tanto de referência que você puxa, e ainda soar como se fosse um bate-papo, você só faz isso com assuntos que você domina. E soma com mais 10 anos de prática aí, né, Nelson? Que tá fazendo 10 anos agora, né, Nelson? Esse é o ponto. Então, assim, acho que se você tiver a possibilidade de voltar a aparecer, eu acho que seria essencial. Pelo amor de Deus, o pessoal pede, Nelson, o pessoal pede nos comentários. Mas e aí eu falo, óbvio, Maxon, vamos, não é nem...
Eu vou ver. aparecer. Né? Que vou ver. Não, mas tá tão bom do jeito que tá. Eu acho que a gente conseguiu encaixar num formato de podcast de uma maneira tão natural. Tá ótimo, não, tá beleza. Isso é desculpa de quem não quer mudar. Exatamente. Não é bem isso, pô. Assim, foram as circunstâncias do tempo. O pessoal malhando o Max, a gente chegou pra falar As circunstâncias do tempo já mudaram. Agora você já tem um outro computador. Ô Gil, aí na edição, toda vez que o Nelson der um argumento bom, você coloca aquele... que pô, do Chapolin, tá cheio de argumento bom. Mas, aqui. ó, o que eu ia falar, o que o Nelson falou, eu acho que é um negócio muito verdadeiro, assim, o repertório e conteúdo que o Maxon tem é absurdo, assim. Isso é muito legal, eu acho que isso amarra muito, assim. Mas o que eu vou te falar, assim, o que mais me pegou, assim, desde o começo, que realmente eu não sou um cara do terror, assim, eu tenho algumas coisas que eu gostava e eu passei a gostar e admirar mais o terror, não só pelo conteúdo, mas eu acho que pela paixão que o Maxon fala sobre o assunto. Cara, isso é muito encantador, porque isso que o Nelson falou é muito verdade, assim, quando você ouve alguém falando com conteúdo, é uma coisa que te atrai, assim. Agora, quando a pessoa tem, sabe, aquele tesão pela coisa, sabe, quando a pessoa realmente gosta, aquilo te envolve de um jeito, e é o que sempre me pegava, assim. Às vezes eu via coisa, é de longe o tipo de conteúdo de filme que eu não queria ver. Às vezes eu assistia os mais que horror, e eu falava assim, cara, que demais, nunca vou chegar nem perto desse filme, mas eu achei demais ouvir falar sobre ele. Não faz o menor sentido. E olha que curioso, Cris, foi o Maxon que me apresentou o terror, principalmente o oriental, que eu não conhecia. Conhecia, assim, um ou outro e tal, mas... Os coreanos, tailandeses, exatamente. né? Aí ele começou, ele falava disso com tanta naturalidade que eu falei assim, mano, eu preciso conhecer isso. Não foi a bruxa que você não queria ver, que o Max ficou te buzinando, falou, cara, vai ver a bruxa que você amou, não foi uma coisa assim? Não, na verdade o Nelson, ele sempre foi muito interessado, então, na verdade, eu acho que era só questão de eu ter aparecido, de ter sido o primeiro a falar com ele a respeito daquilo, mas nesse sentido, não é nem questão de me contentar, mas é algo tão natural de você se interessar por aquilo, e o próximo passo é justamente a pesquisa, de se aprofundar nisso. Talvez por eu ser de uma família de professores, isso seja alguma coisa que esteja inerente à coisa em si. E eu cresci consumindo isso por influência do meu tio, que inclusive é o meu episódio favorito do Mais Que Horror, se pudesse escolher um. Foi aquele que o meu tio fez um roteiro de leitura de contos do Lovecraft em cima de um livro da Dark Side. Que a Dark Side, pra mim, até hoje é uma surpresa surreal de pensar como ela apoia o Mais Que Horror, depois o Gente Morta, né, enviando quadrinhos e livros, porque... Pausa. Você não sabe por que a Dark Side te apoia? Eu vou te falar, porque o conteúdo é bom. Mas não, você sabe muito bem eu tô que falando, a internet é cruel nesse aspecto. Ela te apoia porque o teu conteúdo é bom, porque você sabe o que você tá falando, porque você tem um público qualificado, e que você deveria valorizar mais o que você faz e o que as pessoas ouvem. O que eu quero dizer, Nelson, é que no final das contas, conta número. É view, é inscritos, entendeu? Nem sempre, cara, nem sempre. A Dark Side é uma exceção. Tudo bem, a Dark Side é uma exceção desde o princípio. Os caras fazem livros que são obras de arte. Quem compra livro de obra de arte no Brasil é quem é apaixonado, cara. Eu tenho trocentos livros da Dark Side aqui, mas porque eu gosto. Os caras apoiam quem? Eles atendem quem? As pessoas que entendem e conhecem o conteúdo, que valorizam a arte, desde a capa até a última folha do livro. Ora, se o seu canal é pequeno, não importa, isso não significa que ele seja ruim. O seu canal é foda, tem um conteúdo animal, e eles apoiam quem faz um conteúdo foda e animal. A equação é essa. Se não explodiu, é porque as pessoas ainda não entenderam o conteúdo que vocês passam. Aí é outra discussão. Mas você dizer pra mim que eu não sei porque a Dark Side me apoia, dou-lhe um peteleco à distância. Vou me retificar. O que eu quis dizer foi como eles chegaram aqui, entendeu? Porque eu mesmo vou muito atrás. Eu entro em contato, eu envio as coisas e raramente eu tenho resposta, entendeu? É isso que eu quero dizer. Quando você posta no Twitter, no X, no Blue Sky, ou seja lá onde for, você posta um conteúdo que é foda. E as pessoas que são espertas, as empresas que funcionam e que rastreiam conteúdo de verdade, elas enxergam e elas apoiam esse tipo de gente. A Dark Side sabe pra quem eles falam, com quem eles falam. Não é mágica isso, entendeu? Eles não chegaram até você porque eles adoraram seus lindos olhos azuis. Eles chegaram até você porque eles viram que o conteúdo que você posta tem conteúdo, tem substância. Eu cheguei no Maxon por causa dos olhos dele, viu? Aí, tá vendo? Mas aí você é uma exceção. Eu não tenho resposta pra isso. Aquela barbinha do Maxon lá nos primeiros episódios, aquilo foi o que me pegou, gente. Não tenho nem o que dizer. Imagina isso, a gente tá tendo essa mesma conversa 10 anos depois. A mesma. Pra fazer esse ser humano entender que o que ele faz é incrível. E hoje vamos falar sobre Mais Que Horror. Sou dessa época, fui editora e produtora do Maxon, no Mais Que Horror, há mais ou menos uns 10 anos atrás.
E uma das coisas que eu mais me lembro é que durante os vídeos que eram editados do Maxon, sempre que ele chegava pra gravar, os roteiros já estavam impecavelmente prontos. Igualmente ele. Levava umas 3 mudas de roupa, gravávamos até 3 vídeos por dia. E depois de gravado, eu lembro de sentar pra editar o Mask Horror e eu nunca mais tive uma experiência tão impecável com vídeos do YouTube, com canais do YouTube, quanto eu tive com o Maxon. Porque ele era muito minucioso, tanto com o texto, quanto com as imagens mostradas, com trechos de trailer, capas de livros, fotos de autor, tudo em boa qualidade, tudo bem feito, bem selecionado, da minutagem de 1:32 até 2:42, sabe? Tudo bem certinho, bonitinho. E quando a gente tinha alguma... A gente, no caso eu ou minha amiga Raíssa, que também editava Mask Horror na época, quando a gente tinha algum problema ou algum corte que não funcionava tão bem, ele era sempre extremamente solícito para entender nossas dificuldades, dava outras ideias e tudo mais. Então, minha experiência profissional com o Maxon, impecável. Um lorde, basicamente. Um lorde do horror. Mas como pessoa, como Fernanda apenas, eu me lembro muito do dia, do episódio sobre Castlevania, a primeira temporada da série animada da Netflix. E o Maxon, ele é um aficionado por Castlevania, jogou todos os jogos. E eu me lembro que quando saiu a série, eu cheguei na empresa falando, eu assisti a Castlevania e adorei. O Maxon, ele virou pra mim e disse, você jogou os jogos? Eu disse, não. E até hoje eu não joguei, me desculpa, Maxon. E ele disse, então senta aqui, vamos conversar. E eu lembro que a gente falou sobre Castlevania, sobre os personagens, sobre a linha que provavelmente seguiria pra segunda, terceira temporada a partir dali. De como os jogos e a série eram diferentes, mas similares também em diversos aspectos. Como tiveram várias referências ali dentro, referente aos jogos. E há poucos meses atrás eu assisti as outras temporadas que foram lançadas de Castlevania. E uma das coisas que me fez pensar durante a série foi, caramba, como aquela conversa com o Maxon fez diferença pra eu poder entender melhor essa série agora. Porque o Maxon é uma bagagem de cultura, assim, inesgotável. Fala super bem, entende muito sobre os assuntos que ele sabe. Assistindo a série eu ficava pensando, caramba, o que o Maxon será que achou disso? O que será que o Maxon tá pensando? Pô, porque aquela vez ele me disse, e aí eu ficava nessa, assistindo a série pensando numa conversa de 8, 10 anos atrás que eu tive com ele. Então, eu sempre gostei muito de vampiros. Sempre gostei muito. Então, Castlevania, o universo dele eu acho extremamente interessante, mas não tive a oportunidade de jogar os jogos ainda, só aprecio a série. É algo assim que seguiu comigo há tantos anos e vai seguir eternamente, provavelmente. Um beijo pro Maxon, um beijo pro Mask Horror, ou agora Eu Ouço Gente Morta. Muito sucesso pra todo mundo, pra quem acompanha ele. Um beijo. Não, mas o lance na época, Nelson, aliás, eu fico muito lisonjeado, vou sempre dizer isso, mas a dificuldade era, eu vou conseguir passar isso na frente de uma câmera? Mas é porque o seu nível de exigência, a tua régua é muito alta. Muito alta. Do tipo, cara, o teu conteúdo... Você me conhece, eu não sou de ficar jogando confete à toa. Eu não faço isso. O teu conteúdo é muito bom. É fato. Você sabe do que você tá falando. Você não tá falando groselha. Você não tá falando só por falar ou pra atrair like. Não é essa a intenção do negócio. Você fala sobre um negócio que você gosta, que você tem tesão, que o Chris comentou, e que você entende. Que pra mim é o principal dessa equação. Do tipo, você não fala só porque, eu gosto e vou sair falando. Disso aí a gente tá cansado de ver na internet. Você fala de um negócio que você conhece, cara. Você tem um conteúdo tão absurdo. Na minha cabeça é até difícil de entender. Como é que pode caber tanta informação aí, entendeu? E você lembrar de tanta coisa. E você fala disso com tanta naturalidade, você precisa se valorizar, bicho. É verdade. O que mais me espanta é a quantidade de japonês que o Maxon sabe o nome, cara. Tanto em jogo quanto em filme. Porque, nossa, cara. Ô, Nelson, mas eu vou te falar, o fato da gente estar aqui, tudo bem, a conversa não evoluiu muito nesse aspecto, mas a gente tá aqui, continua fazendo o negócio. Então quer dizer que
que alguma coisa tá rolando, alguma coisa tá andando e tá funcionando. Tá rolando. Eu espero que quando a gente gravar o episódio de comemoração de 20 anos, você tenha feito um canal profissional, que monetiza, que vai atrás de patrocínio, que tem uma equipe trabalhando com editor full time, que você só pensa em fazer roteiro pro canal, entendeu? Então assim, o primeiro pontapé da primeira década foi pra você gravar. Agora o segundo pontapé é pra você profissionalizar. É um grande dilema viver disso. O Rômulo, ele me puxa pra esse lado há muito tempo. O Rômulo, ele começou com essa ideia pra fazer algo mais específico. Ele não queria que fosse tão aberto assim. Quando ele veio falar, vamos fazer alguma coisa juntos, tipo, há uns 4 anos e meio atrás, mais ou menos, né? E aí a coisa ampliou e meio que virou isso, porque é muito difícil você fazer sozinho. E por algum tempo eu tive sozinho nessa. Eu tive ajuda de muita gente, mas foram o reflexo dos tempos, coisas foram acontecendo, essa pessoa não pôde mais ajudar, aquele espaço não estava mais disponível, ia ser mais difícil aparecer, ia ser mais difícil conseguir fazer uso desse material, ter esse material, ou ter essa infraestrutura para fazer esse material existir, mas tudo é uma questão de conversa, para mim é sempre uma possibilidade. Às vezes é um pouco difícil, assim, o lance de ter continuado, para mim é o mais importante do que o formato em si. Profissionalizar a coisa toda, que a gente já... Pra mim, assim, quando eu paro pra pensar, a coisa começou muito nesse aspecto, né? De ter uma edição, de ter um estúdio, de ter uma iluminação. Então, eu via dessa forma. Mas eu não queria deixar a coisa morrer, não queria deixar de existir. Eu queria deixar o canal deixar de existir. E aí eu fiz do jeito que dava. Então... Lá nos idos da pandemia, o que dava pra eu fazer era isso. Eu não tinha uma câmera que prestasse, eu não tinha um programa de edição que funcionasse muito bem, eu tinha um computador que pudesse editar direito aquilo. Por mais que, há muitos anos eu já tenha trabalhado com edição de vídeo de uma maneira semi-profissional em produtoras e tal, mas o lance da voz seria um facilitador, né? E foi o que aconteceu. E isso foi justamente o que abriu para o podcast em si, para que o podcast existisse. Então, tanto Eu Ouço Gente Morta quanto o Mega Busters, que é um podcast dedicado para videogame que eu tenho com outro grande amigo nosso, que é o Spencer, nasceram mais ou menos juntos com essa ideia de, e como que eu posso fazer isso acontecer, continuar existindo, ao mesmo tempo que eu trabalho para ter dinheiro para continuar vivendo nesse mundo que a gente vive. Eu te entendo perfeitamente. Eu ia falar, eu acho que uma das grandes vitórias desses últimos 10 anos, Maxon, é justamente assim, o canal ter seguido apesar de todos os tropeços que aconteceu, né? Que teve um negócio que antes fazia lá no estúdio, aí o estúdio fechou, aí você continuou fazendo. Exatamente. Aí veio pandemia, você fez em casa, assim. E acho que, assim, o que a gente percebe muito é justamente, acho que essa paixão pelo terror que foi movendo, assim, né? Então, mesmo mudando o formato, tendo dificuldades, melhorando em alguns momentos, tendo outros perrengues, cara, o fato de o canal tá aqui existindo há 10 anos, você tá criando esse conteúdo, cara, isso aqui é um registro histórico dos 10 últimos anos de terror, cara, porque tem muito filme legal. Tem uns jogos indie cabeçudo aqui dentro. Pô, quem que fica falando de terror tailandês feito por um único cara? Não sei. Mano, o que tem de jogo legal, assim, aqui no meu... Não só no Eu Ouço Gente Morta, mas no Mais Que Horror, assim... E vou te falar, assim, jogos que, muita gente jamais ia conhecer se não fosse o você traz, assim. Exatamente. Um dos meus jogos favoritos aí dos últimos anos, jogos mais bizarros que eu joguei, foi o Munda 1 lá, que é aquele... Nossa. Cara, sei lá, é um terror nos Alpes suíços, sei lá, é isso. Um único cara que fez, levou, sei lá, 5 anos... Mano, quem que ia falar desse jogo se não fosse você? Aí tem uns negócios lá, uns visual novel tailandês, não sei das coisas. Cara, é isso, Chris, assim, sabe? Eu tava falando com o Nelson, nós nos encontramos no evento da Able Gamers, né? A Able Gamers Brasil, foi maravilhoso. Se vocês não conhecem a Able Gamers Brasil, conheçam o trabalho dos caras. E eu tava conversando com o Nelson, cara, sobre a quantidade de conhecimento de jogo indie, de terror que o Maxon tem. Ele faz um trampo de pesquisa, de curadoria, ele liga pros caras, manda e-mail, fica amigo dos caras, os caras mandam o jogo. Então, assim, teve um programa que a gente teve, acho que 4 jogos indie, nenhum era estadunidense. Um era da Letônia, outro era não sei da onde, outro era da... teve um jogo de Cuba outro dia, não teve? No Mega Busters. Meu irmão, foi Mega Busters. Meu irmão, aí você fala, cara, realmente o que você falou, o Mundown, nunca. Você pode procurar aí, cara, no site brasileiro se você acha alguma coisa. Não tem, mano. Bom, acho que isso aqui tá parecendo uma intervenção de 3 amigos. Não, mas eu acho que a ideia é essa. Pra esse lado, eu não pensei que fosse. Sessão de terapia. Ninguém mandou não colocar pauta. Exatamente. Eu até que tentei, mas já joguei fora. Eu vou, aproveitando a intervenção aí amistosa,
você tem também um círculo de contatos muito rico nas mais diversas áreas. Então assim, eu não sei como profissionalizar meu canal. Eu vou te aproveitar aqui, ó. O Cris é um baita de um empresário, bicho. Troca uma ideia com o cara, vê com ele como é que ele pode te auxiliar nisso, te dar umas ideias, te dar umas orientações. Não é de hoje pra amanhã. De agora pra daqui a pouco. Ele vai ser o CFO É um processo, Maxon. Eu quero o UFO, é isso que eu quero. É um processo, cara. Mas assim, esse processo ele só vai começar a partir do momento que você colocar na sua cabeça que dá pra fazer. Mas dá, vai levar um Nelson. ano? Vai levar 5 anos? Vai levar 10 anos? Eu não sei porque eu não sou profeta. Mas a partir do momento que você resolver dar o primeiro passo, certamente você vai começar a encontrar os caminhos. E esse canal tem muito potencial. Cara, eu tô falando isso como alguém que conhece outros canais mais ou menos do gênero gringos, por exemplo, que o cara vive só disso, só faz isso. O que eu falei pra você, Max? E não oferece metade do conteúdo e do conhecimento que você oferece. E eu tô falando isso, assim, tem um canal gigantesco gringo que o cara faz listinha de filme de terror da Netflix. É a coisa mais patética, mais tosca possível. Já teve listinha da Netflix no Mais Que Horror, só quero deixar registrado. Veja, não. O que eu quero dizer, Cris, é óbvio que você pode fazer a lista de todos os streams, mas você calcar o seu conteúdo com base só no Netflix é de uma pobreza sem tamanho. Não, listinha tem que ter, né? Sempre tem os melhores do ano, expectativas do ano, eu adoro as listinhas, assim. Mas aí que tá, esses são os conteúdos mais acessados. Você pega os vídeos mais acessados do Mais Que Horror, são as listas. Tudo bem, Max, mas aí você encontra os meios de mesclar as coisas, entendeu? Naturalmente você vai ensinar as pessoas também a consumir o conteúdo que você quer. É isso que eu tô falando que é um processo, mas assim, posso estar muito enganado e assim, eu não sou o dono da verdade, isso aqui é uma opinião. Você me chamou aqui pra conversar, eu tô dando a minha opinião. Claro. Viver de amor, cara, só deu certo lá na Lagoa Azul, bicho. Mesmo assim, morreram no final, né? A gente precisa de dinheiro, velho, não tem jeito, entendeu? Por mais que você ame o negócio, ótimo, transforma o amor em grana, sabe? E assim, de novo, pra levar em consideração isso, você vende o seu conteúdo, você vende o seu conhecimento. Todo o tempo que você dedica indo atrás, conhecendo, conversando com os produtores, e fazendo a curadoria, e filtrando, e jogando, escrevendo, e blá blá blá. Mano, em qualquer área do conhecimento, o conhecimento é vendido, bicho. Tô errado, Cris? Desculpa, tô falando alguma asneira aqui? Não. E não é nem questão de não ser purista ou não fazer... A gente vai continuar fazendo por amor. É óbvio, entendeu? é óbvio. E qualquer maneira mais genuína de, mano, você viver do que você ama, cara. Exatamente. Mas em nenhum momento eu disse que isso não era possível, que isso não possa acontecer. Mas se você não se estruturar com esse objetivo, aí o negócio do céu não vai cair. Mas assim, o lance é fazer a coisa acontecer e continuar existindo. E muitas vezes é isso que dá pra fazer. É esse o ponto. Eu nem queria entrar muito nesse assunto em si, porque é infinito. Tudo que vocês estão falando faz todo sentido no mundo, e eu entendo perfeitamente. Eu gostaria muito que isso de fato acontecesse, mas o que dá pra fazer agora é isso. Não sei até quando. É só até amanhã? Mais um ano? Sei lá. Ó, que eu vou dar mais um peteleco, hein? Mas o lance é continuar fazendo. Continuar coexistindo, uma coexistência com o resto. Eu espero que o programa continue por muito tempo, porque eu acho que, assim, tem muita coisa legal. Que eu te falei, né, cara? Eu acho que, principalmente as coisas obscuras, né? Porque coisa mainstream a gente acha muito em qualquer lugar, né? Ah, o filme novo do Pânico. Todo mundo vai falar sobre isso. Mas, cara, exato. Quem vai falar com conteúdo? Quem viu todos os filmes? Quem sabe... Mano, o Max não sabe, tipo... o diretor de fotografia do Pânico é o cara que também fez... Tipo, A Bruxa, e que é o irmão do cara que fez o filme lá do Trem to Busan. Aliás, Trem to Busan foi uma das dicas mais maravilhosas que esse canal já me deu, assim, até hoje. Eu vi esse filme, cara. Eu tava morrendo de medo de ver esse filme. Eu baixei o filme, baixei legalmente, tá? Deixando claro. E eu assisti esse filme quando eu fui, tipo, numa viagem de avião. Então, pra mim foi uma experiência muito imersiva, porque eu tava dentro de um avião. Exato. Igual os caras trancados dentro do vagão de trem, assim. E essa hora que eu dei play, eu falei assim, cara, eu não devia ter feito isso. Mas eu falei, agora eu tô aqui, vai embora, assim. Mas, cara, foi um filme maravilhoso também. Um dos meus episódios favoritos do programa é esse, cara. Que você descobriu esse filme graças ao Max. Graças ao Max. Cara, ninguém falava de terror coreano. Isso aqui é muito antes de Parasita, de Round 6, de K-Pop Demon Hunters. Aliás, K-Pop Demon Hunters maravilhoso, vocês deviam ver, entendeu? Eu devia mesmo. Se eu fizesse o Mais Que Horror hoje, Maxon, não seria com Frozen, seria com K-Pop Demon Hunters. Eu só digo verdade, Mais Que Horror, o Mais Que Amor. Mais Que Amor, eu me lembro disso. Me lembro perfeitamente. Oi pessoal, eu sou a Raíssa. Eu fui editora e thumb maker do Mais Que Horror ali por 2018, 2019, quando eu tinha uns 17 anos. Mês que vem eu completo 24. Isso só mostra como o projeto é especial pro Maxon e eu acho isso muito incrível. Tenho muita consideração por ele e tenho muito carinho pelo canal.
Agradeço a oportunidade de ter participado disso, mesmo que só um pouquinho na época. Lá aconteceram várias coisas importantes para mim. Eu e o Maxon participamos juntos em muitos outros projetos também. Então só tenho a agradecer. Queria mandar um abração e um beijo também. Valeu! Aliás, uma outra coisa que eu me lembro muito e que é a outra coisa que eu gostaria muito de retomar, sei lá como, porque em algum momento da história do Mais Que Horror rolou um curta-metragem que a gente gravou em um final de semana. Dispneia. Episódio 50. A gente gravou com o Bruno fazendo câmera, o Bruno que editou, foi o primeiro editor do Mais Que Horror, ele que pegou essa música de banco livre da internet, a música de abertura do Mais Que Horror, a música de finalização, que é um negócio meio Sepultura, meio tribal, eu adoro, e o Léo que fez a abertura mais recente, que nem é tão mais recente assim, já é a abertura já de tantos anos, mas que a gente mantém, eu acho que nunca vai deixar de acontecer. A gente gravou em uma madrugada com o João, com a Thaís e o Daniel, depois rolou a composição da trilha sonora pelo Thiago Adamo, e o Bruno naquele mesmo final de semana já editou, e aí rolou isso, todo mundo se encontrou lá no estúdio. Eu lembro disso. Eu apresentei o projeto na ideia de que a gente começasse daí vários, né? Aquele seria só o primeiro de vários, que eu ainda acho que é possível. Curta-metragem é uma coisa muito coletiva, né? O cinema é uma arte extremamente coletiva, por mais que a gente sempre atribui um filme a uma pessoa, que eu acho extremamente errado, mas é uma das mais coletivas artes, manifestações artísticas que tem, tal qual videogame, mas cinema. Então, quem que vai ser o próximo diretor? Quem que vai querer fazer câmera? Quem que vai ser o próximo roteirista? Quem que vai querer não sei o que lá? Ó que eu topo, e tem os atores, as atrizes. Então, isso é uma coisa de tantos anos atrás, e é uma ideia que não saiu da minha cabeça ainda. Tanto que um outro curta-metragem que também tá lá no canal do Mais Que Horror, é um que eu fiz assim que eu terminei a minha faculdade com os meus amigos da faculdade. A gente alugou uma chácara, filmou lá no final de semana inteiro, e foi uma coisa muito especial também. Mas é difícil manter essas ligações, né? Fazer essa coisa acontecer de fato, ir pra frente. É até mesmo difícil você botar teu filme debaixo do braço e rodar por aí pra festivais da vida. É tudo um processo que precisa de muito cuidado, de muito aprofundamento, de muita dedicação, de tempo. E aí, às vezes, você acaba abrindo mão disso, né? Deixando pra lá, não fazendo. Mas vou falar, uma das experiências mais aterrorizadoras que eu já tive foi aquele curta, cara. É mesmo? Eu lembro que, assim, eu comecei a ver o canal, porque acho que vocês falavam nos podcasts, alguma coisa assim. Eu lembro que o primeiro episódio que eu vi foi o episódio 7. Eu fui verificar hoje, que é aquele Boy Scouts Apocalipse, alguma coisa assim, como é que é? Como sobreviveram a uma invasão? Como sobreviveram a um ataque zumbi. Como sobreviveram a um ataque zumbi. Dos escoteiros. De uns escoteiros, assim. Porque, na verdade, assim, como eu morria de medo de terror, quando falou assim, tem um canal de terror, eu falei, cara, não vou ver esse negócio. Mas como eu gostava de zumbi, mesmo que eu não gostando de terror, eu gostava de zumbi, quando falou do ataque zumbi, eu falei, deixa eu ver, porque isso aqui parece interessante. E acho que eu tinha acabado de ler o Zombie Survivor Guide, do Max Brooks. Aí, assim, eu nem sabia direito o que era o canal. Eu falei assim, mas deve ser o Max falando como sobre, tipo, né? Eu meio que associei o livro ao negócio. E eu vi e falei, faz sentido. É um canal de crítica de filme, assim. Aí, tipo, eu vi o primeiro, aí eu vi todos os anteriores, assim. E aí eu via toda semana. Chegou nesse episódio 50 de Spiné, eu vi acho que os primeiros 30 segundos, eu falei, cara, eu não vou aguentar isso aqui. Nunca soube disso. Não sabia disso. Então, de episódio de 10 anos é pra trazer essas coisas. Eu me caguei inteiro. Eu falei assim, cara, eu não vou ver. Eu fui ver isso aqui, tipo, depois do episódio 100, assim, mas muito depois, que eu criei coragem pra ver, assim, e acho que eu vi com luz acesa, segurando meu animal de suporte emocional, entendeu? Alguma coisa assim. Mas, nossa, foi tenso, assim, pra mim. Mas esse é um grande sonho. E eu vi porque eu falei o seguinte, cara, eu já vi mais de 100 episódios desse canal, eu vi todos, eu só não vi esse. Eu falei, eu preciso criar coragem pra ver. Precisa completar a coleção. E eu vi todos os 530 e tantos episódios que tem lá, assim, no canal. Inclusive, acho que um dos últimos foi o do 28 anos depois, Extermínio, né? O Extermínio 3, 28 anos, exato. Esse ano só teve esse, Mais Que Horror. Teve aquele período que eu fiquei desempregado no passado. Tinha pensado o programa todo na minha cabeça, voltar, ir até uma câmera legal. Tinha, de fato, planejado fazer a coisa toda. E não aconteceu a parte de vídeo, mas aconteceu a parte de áudio. Tanto que eu gravei alguns, voltei no formato antigo. Voltei a frequentar a cabine de imprensa, de filme, mantive esses contatos com as assessorias, as distribuidoras de cinema, que isso inclusive veio da época que eu trabalhava com cinema na Play TV, que depois eu estendi para o Mais Que Horror na época de Tumblr. O Mais Que Horror, ele era um Tumblr originalmente, lá nos primórdios, tipo sei lá quantos mil anos atrás, e aí depois passou a coisa para um outro formato. Mas a ideia lá atrás era justamente essa também. Para aqueles que têm menos de 35 anos, o que é um Tumblr? Não é? É verdade. Eu acho que não existe mais, né? Tipo, é um blog descolado. Existe. Existe? Eu uso muito o Medium hoje em dia.
O Medium eu me dediquei à entrevista com desenvolvedores de jogos de terror. Ano passado, infelizmente, eu não consegui publicar nada, mas esse ano eu publiquei e de jogos que foram os meus 2 jogos de terror favoritos até o momento, que é um jogo da Espanha e o jogo do Jesse McConnell, né, o cara do Silence of the Sleep. É um cara que eu acompanho desde o começo da carreira, há uns 10 anos. Venho falando com ele, venho acompanhando todos os jogos do cara, o The Strange. Então é isso. Pra mim isso acaba sendo algo muito valioso, muito importante. Eu já cheguei a cometer a loucura de mandar mensagem pra esse cara perguntando se ele não precisava de alguém pra trabalhar com ele, pra ajudar, seja lá no que fosse. Ele foi super legal na resposta, né? Porque eu já fiz isso algumas outras vezes também e não tive resposta, mas no caso desse cara em específico, ele me respondeu. É o que o Rômulo falou, o Maxon fica amigo dos caras. Ele fica brother, mano. Não, mas tá certo. Eu sou interessado naquilo que ele fez, naquela manifestação artística da pessoa. Quando tem uma resposta e se gera um diálogo daí, bastante natural que, não vou dizer amizade, mas que essa conversa aconteça, né? Então, e aí o próximo jogo da pessoa, a pessoa continua fazendo isso. Então, essa conversa vai se mantendo. Esse jogo Luto, que saiu esse ano, que é um dos meus jogos de terror favoritos, de 2025, foi o primeiro jogo desse estúdio. E o meu último e-mail com o cara foi: espero voltar a falar com você daqui a um tempo. E tipo, eu acredito muito que isso vai acontecer, como já aconteceu tantas outras vezes em todos esses anos. O que eu quero deixar claro é que essa coisa em si, pra mim, é absolutamente natural de se acontecer. E essas ferramentas modernas que a gente tem é mais uma extensão disso. E esse programa, seja vídeo, seja podcast, é justamente mais uma ferramenta, mais uma extensão justamente disso. Porque se eu começar a ganhar dinheiro com isso, eu vou deixar de fazer por amor. Nunca disse isso, nunca nem sequer cogitei esse negócio. Eu acho que o Maxon vai ser um vendido da mídia, exatamente. Não é? Vai atrair o movimento. Pró-sistema. Vocês não me levam a sério. Mas óbvio que não, né? Lembrei do que você falou de ficar amigo dos caras, de conversar. O Maxon me apresentou e me colocou em contato com um dos caras dos meus jogos favoritos de submarinos. Eu gosto muito de jogo submarino, que é o cara do Narcoses, né? Eu fiquei sabendo do Narcoses por causa do Mais Que Horror, que é um jogo de terror submarino incrível, que eu acho que é um dos melhores finais. Gente, eu lembro que tava no Nós Nerds na época, né? Eu fiz uma live que a gente, sei lá, tentava fazer o canal, eu fiz usando roupa de mergulho, cara. Eu lembro. Tá gravado. Por que eu não fico surpreso? Eu tava de máscara, eu tava de roupa de neoprene, eu liguei uma luz azul, assim, eu fiz, mano, live jogando roupa de mergulho inteiro. Eu tava até de pé de pato, gente. Nem aparecendo o pé, eu tava só pela imersão, assim, do negócio. Acho que no Mixer ainda, lembra? Meu Deus. Que era, ou era BIM, nem sei se tinha virado Mixer, acho que era BIM ainda. E aí o Maxon me colocou em contato com o cara e eu entrevistei o cara no Nós Nerds. Mano, foi muito legal, assim, a conversa com o cara. E eu lembro que o Narcoses, eles acho que escreveram um livro digital, que eles botaram um e-book lá na Amazon que contava a história dos caras. Eu comprei o livro, assim. Mano, foi muito legal, cara. Foi uma baita experiência, de novo, que só existe porque, cara, eu assisti o Mais Que Horror e fiquei sabendo do jogo de terror submarino. E eu vou te falar como uma coisa cíclica, né? Eu conheci esse jogo na E3, que eu fui com o Nelson. Em 2016, foi um dos grandes momentos da minha vida, aquela ida à E3. E tava lá um standzinho todo abandonado, com um cara com Narcoses, um cara sozinho ali, com um óculos de realidade virtual, apresentando esse jogo. Então eu ainda pude jogar esse jogo em realidade virtual, Cris, na época. E aí eu peguei o contato dos caras. E você me deu a camiseta da C3, do Narcoses, que né? acho que não serviu em mim, eu fiz uma almofada. Então, tipo, mandei uma pessoa, demais. Recortar. Eu tenho almofada até hoje, assim. Fantástico. Então é isso. Aí conheci o cara lá, peguei o contato do cara, conversei bastante com ele. As consequências de uma coisa vai levando a outra. Era certeza. tipo um TCC, né? Acho que o Narcoses era um TCC de curso dos caras, e aí eles resolveram fazer um jogo, assim. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade pra contar. Por favor. Do momento inicial do canal. Eu não sei quanto tempo durou até você parar de fazer vídeo, mas sobre a iluminação. Então, era um dos grandes pontos, né, Nelson, que a gente conversou muito, que no escuro eu acho que eu ficaria menos inibido. Exato. A iluminação surgiu para que ele se sentisse menos acuado na frente da câmera. Aí, assim, inicialmente eu tinha pensado em parte técnica aqui, mas enfim. Tem uma luz de fotografia chamada luz Rembrandt, que é uma luz que você coloca, tipo, 45 graus do rosto da pessoa e tal. E é uma luz suave, né? E não ia dar muito certo, porque ia continuar aparecendo o rosto inteiro dele, acho que ele não ia conseguir se sentir bem. Aí a gente decidiu fazer uma luz dura de lado, que aí ficava tipo só um pedaço do rosto iluminado, outro na penumbra, e aí uma luz traseira só dando um recorte no cabelo, né? Que ficou um negócio ainda meio sinistro ainda por cima, porque o fundo ficou totalmente preto. Não, a estética dos vídeos lá do começo, Nelson, parabéns pra vocês, porque, ó, inédito assim, nunca tinha visto, e realmente dá essa aura que você falou, você usou a palavra sinistra mesmo, cara. Que o Max tem essa cara de maluco, de assassino. Apesar de ser uma lady, né? Um fofinho, tá ligado?
Tem como. Mas combinou com o canal, ficava bem legal assim. Eu me senti muito à vontade fazendo, honestamente. Pra mim aquilo foi imprescindível. Porque assim, é claro, eu conhecia todo mundo que tava ali, era amigo de todo mundo que tava ali, gostava das pessoas, eram, sabe, no coração, mas de qualquer forma, a câmera é algo intimidador. Aí você vê a importância de uma boa direção, né, Nelson? De sacar aquilo, de como que você vai deixar a pessoa confortável ali. Foi a grande sacada, na minha opinião, assim. Foi o grande diferencial. Porque o lance, eu tenho algo muito forte em mim, que é esse compromisso de passar uma informação correta. No sentido de que, muitas vezes eu ficava com um papelzinho na mão ali, por conta de data, por conta de nome e sobrenome, etc e tal, que é algo que eu me apego muito, passar esse tipo de coisa, né? E também outra coisa que pra mim é imprescindível é o lance do diálogo, né? Então, algo que era muito importante pra mim era responder todo mundo, todos os comentários, sem exceção. Tanto que, se estendendo pro Eu Ouço Gente Morta, a parte mais maravilhosa do programa é justamente a leitura dos comentários no final. Acaba sendo uma conversa por turno, porque, né, ali em tempo real, ali nos comentários, mesmo no vídeo, é mais rápido, as pessoas respondiam. Então eu fiquei, assim, bastante surpreso, porque eu não me lembrava, vendo vídeos bem antigos, de ter, assim, centenas de comentários num vídeo. E como isso pra mim era muito importante. Claro que vídeos que acabam se tornando mais populares, especialmente esses de listinhas de Netflix, de Prime Video da vida, aparecem pessoas que vêm com coice. A maioria das vezes eu não respondia, eu simplesmente deletava e beleza. Raramente me atingia, porque eu sei que a internet pode ser muitíssimo cruel também. Mas aí eu também fiquei surpreso de ver discussões acontecendo ali, né? Num formato que é tão propício e acaba funcionando tão bem essa coisa de entenda o começo, entenda o final, etc e tal, a ideia sempre foi de convidar ao diálogo, né? Convidar a um debate do que chegar e falar porque é isso, é aquilo, não sei o quê. Pra mim essa sempre foi uma característica do Mais Que Horror, porque também era uma característica minha nas conversas, né, que eu tinha sobre essas temáticas, não só sobre temáticas que eu dominava, mas especialmente sobre temáticas que eu desconhecia por completo e que eu tinha interesse, conversava com pessoas que dominavam aquilo, então isso acontecia e pra mim era a parte mais interessante, né? E acaba sendo o melhor momento de todas as edições do Eu Ouço Gente Morta. E eu sei que não rolou muito bem essa troca de puxar a audiência de um lugar para o outro. Eu sei que podcast é um formato diferente o suficiente para não conversar muito bem com quem gosta de assistir vídeo, mas eu sempre tentei fazer as coisas conversarem, tanto que por um período a gente investiu nisso, né, Rômulo? E por parte do Gil, que é um maravilhoso que cuida da nossa edição e que é um grande amigo nosso já de muito tempo, amigo do Rômulo e do Nelson já de 1000 anos, a gente tinha um esmero no vídeo e que a gente espera voltar um dia com isso, né? Porque fica mais apelativo transformar o podcast em um videocast, digamos. Por mais que a gente não apareça, ainda assim tem mais ali os trailers, uma coisa mais bem ilustrada. Vou levantar a mão aqui rapidinho, a gente não aparece porque você não quer. Que quando você falar, vamos aparecer, meu filho, eu me visto de Barbie e venho aqui fazer as coisas, cara. Oi, eu sou o Júlio, tô aqui nesse aniversário de 10 anos do Mais Que Horror para agradecer o meu amigo Maxon, pois eu acompanhei muito a trajetória dele e do canal, né? E então eu venho aqui dizer que antes do Mais Que Horror eu não era um cara assim que gostava muito de filme de terror, não tinha nenhum problema assim, não sentia medo nem nada, mas não gostava, não era muito meu gênero favorito. Mas depois de conhecer o Maxon, acompanhar, ajudar a produzir alguns episódios, a gravar, assistir ele, a empolgação dele, a dedicação dele. Ele me convidava para ir assistir algumas cabines de imprensa de filmes de terror junto com ele. Eu passei a gostar muito e hoje, se não for meu gênero favorito, mas tá sempre no meu top 3. Adoro filmes de terror, adoro os clássicos, adoro os novos. E quero agradecer ao Maxon por isso, por me colocar neste mundo da bagaceira. Muito obrigado, Maxon. Que eu possa gravar esse áudio aqui daqui 10 anos, no aniversário de 20 anos do Mais Que Horror. E continue sempre com a sua empolgação para mostrar a desgraceira para as pessoas. Tem uma curiosidade pro Nelson, assim, porque eu acho que isso que o Maxon falou de estimular o debate é uma coisa que eu acho muito legal, assim, e você sempre terminava aquele vídeo falando assim, vamos conversar sobre, né? Eu acho que isso é muito mais interessante do que, tipo, deixe seus comentários, não sei o quê. Você estimulava a conversa do pessoal. Ô, Nelson, você que tava ali no começo, isso aí surgiu naturalmente. É dele isso. É muito engraçado, por isso que eu falo, eu não sei onde é que tá essa dificuldade toda que ele diz que tem, porque sempre foi muito natural. Ele fala, mas eu tava ancorado nas minhas anotações. Mas isso não tira o mérito de continuar sendo natural.
E isso aí dele chamar as pessoas pra conversa é 100% dele, entendeu? Que na verdade é o Maxon. Não, e é gostoso demais conversar com o Maxon, porque ele não é aquele cara que, por mais que ele discorde de você, ele não vai falar assim, não, minha opinião é melhor. Ele vai entender, Exato. isso é muito legal, ele entende seu ponto de vista, ele argumenta, ele fala, ó, beleza, mas ó, tem esse lado aqui que você também não viu e não sei o que. E aí você sai assim, nossa, que da hora. Eu vou chorar aqui, porque eu não tinha noção disso, eu não sabia, eu fico emocionado, porque pra mim é a coluna vertebral da coisa em si. Sim. E quando isso não acontece, é meio que faltou a metade, é o sentimento. Tanto que é difícil, a internet pede muito uma agenda, você tem que ter o horário. Se você fura esse horário, você perde essa entrega e essa volta das pessoas. Isso é absolutamente natural. A crueldade do algoritmo, né, hoje em dia. E isso desde sempre, na verdade, né? E parece que só piora. No começo, os programas eram de sempre às quintas-feiras. E tinha essa coisa de que os filmes se estreiam nas quintas-feiras, então quando se conseguia soltar um programa sobre uma grande estreia de filme, era quando tinha bastante coisa. Eu acho que no Hereditário tem muitos comentários, um dos programas que mais tem, justamente por isso. Conseguir soltar isso era um dos grandes trunfos, assim, né? Uma conquista gigantesca que vinha de anos de contatos, etc, etc. Então, é isso que é algo que, quando eu digo que a gente vai continuar fazendo, seja lá como for, seja lá de que meio, ainda tem mais esse porém. Às vezes a gente não consegue soltar o podcast. Esse podcast mesmo que vai sair, excepcionalmente numa quarta-feira, o Eu Ouço Gente Morta sai de sexta-feira, no fim do dia, entre 8 e 10 da noite. Às vezes a gente consegue soltar o podcast só no sábado de manhã. Raramente a gente solta ele na hora do almoço, na sexta. Mas a internet pede por muita quantidade e muita periodicidade. Se você fura isso, é difícil às vezes voltar. A gente já perdeu muita gente, né, Rômulo, que sempre estava ali comentando, conversando com a gente, e eu tenho certeza que esse é um dos grandes motivos. Eu tô dizendo isso, assim, como às vezes a pessoa não tem muito essa visão, ou não sabe muito bem como esse tipo de coisa funciona, mas acontece. E é decisivo, assim, é algo que faz toda a diferença. E pro programa que a conversa, o debate é tão crucial, acaba fazendo muita diferença. Eu acho que esses debates estimulam, cria uma comunidade muito legal, por mais que as pessoas vêm e vão, né? Porque na vida é isso também, né? Pô, com certeza. As pessoas vêm, voltam tal, e passam, mas pô, tem o Rick Vampiro, o Mega Yeye. Eu lembro que tinha uma moça, não sei se ela continua comentando, que eu no meio ausente do Eu Ouço Gente Morta, que ela era, acho que alterofilista, alguma coisa assim. A Débora, A Débora, sabe? Tipo, faz tempo que eu tô atrasado nos programas, mas eu lembro dela. Tem o Yuri, tem o Renan lá no Mega Busters. Cara, essa galera toda se conheceu por conta do podcast, cara. Isso é muito legal, assim, as pessoas se unindo por uma coisa que gostam em volta do que vocês estão criando. É muito especial. A gente fez um encontro do Eu Ouço Gente Morta no show da banda do Rômulo. Foi. Da banda Zinc, 2021, foi? Você foi finalzão de pandemia, né? Uma coisa assim. Tava todo mundo meio de máscara. Todo mundo de máscara, exatamente. Recém-vacinado. Foi quando eu conheci o Rômulo. Foi maravilhoso. Maior honra. Foi muito legal, né? Porque foi uma galera mesmo lá, trocaram o jogo. Os caras, mano, trocando ideia. E no meio do show lá, todo mundo curtindo, né? E era um momento que a galera tava meio ainda naquela vibe de o mundo não acabou, saca? E a gente passou por isso de um jeito que hoje em dia é retratado aí na ficção, né? Mas que não foi ficção. Então a gente pode falar do Crisálida aí, né, meu? Que foi um jogo inspirado totalmente, né, na pandemia aí. E saber que tudo isso tá ligado, tudo isso tem uma conexão. Eu tava falando com o Fabão, eu fui levar o Fabão em casa depois do evento. E aí o Fabão tava falando do programa. O Fabão falou a mesma coisa. Falou assim, por que vocês não se divulgam mais, não faz mais? Porque eu falei assim, ô Fábio, quem entende lá é o Maxon. Eu sou tipo o Dedé, eu sou o Escada, tá ligado? Aí ele falou, mano, mas é isso que é o legal, mano. Aí ele falou do podcast do Neil deGrasse, que é o Star Talks, né? Ele falou assim, o Maxon é o Neil e você é o Chuck Nice, tá ligado? O cara me comparando com um comediante desse, tá? O Chuck Nice e o Maxon, tudo bem. Que o Neil deGrasse Tyson é pra cosmologia ali, o Maxon é pro terror do Brasil. Isso aí não tem discussão, entendeu? Então, cara... Até porque o Neil deGrasse conheceu o Stephen Hawking e o Maxon conheceu o Zé do Caixão, cara. Então, pra mim, tá tipo... A analogia é a mesma. Mas ué. Conheceu não? Pagava uma pinguinha pro Zé do Caixão. Ele foi meu professor, eu fiz curso de direção de cinema com o Zé do Caixão. Foi um dos pontos altos da minha vida. 2006, E pensar que depois eu morei na rua onde ele tinha o escritório dele por muitos anos. Morei lá na Santa Cecília.
Mas, gente, eu acho que a gente fez um belo de um panorama sobre esses 10 anos do Mais Que Horror e estendeu a conversa pro Gente Morta. E mais recente ainda, um outro apêndice ainda mais ultra contemporâneo do Mais Que Horror é o Silent Hill Database, que nasceu no final do ano passado. A gente teve 3 episódios referentes a Silent Hill 2 por conta do remake. O nosso sonho era continuar com aquilo, a gente tinha um monte de pauta pra fazer um monte de episódios sobre Silent Hill. Vai sair agora, né? Vai sair agora. O Silent Hill F, recém-lançado, na verdade, né? Esse podcast saiu no dia 1º, ele saiu semana passada, e ficou a promessa de que a gente voltaria com o Silent Hill Database justamente por conta do lançamento de um novo Silent Hill, então faremos isso. Então, pelo menos nos lançamentos de Silent Hill, seja filme, que vai ter um filme no começo do ano que vem, teve esse jogo novo, a gente meio que boicotou aquela websérie, né, Rômulo? Que a gente deveria falar do Silent Hill Ascension. Eu assisti aquele negócio inteiro, das coisas mais pavorosas, horrorosas que eu já vi na minha vida. Você conseguiu ver tudo? Não é tão longo quanto parece. Na verdade, ficou 6 meses passando todo dia. Não é longo, não. 6 meses, é rapidinho. Não, mas tinha episódio muito curto. Não dá tanta coisa assim. Longo é One Piece, gente. O resto é fácil. É verdade. Mas o que eu quero dizer é que voltaremos, o Silent Hill Database, o Mais Que Horror esporadicamente ressurge. Eu dando as minas caras, eu não sei se um dia vai acontecer, quem sabe. Tudo que a gente conversou aqui hoje, eu vou dizer que portas fechadas estão entreabertas, possibilidades voltaram a acontecer. Quem sabe, por que Deus não? Do céu, essa Vamos criatura. conversar sobre. Vou trocar uma ideia com a Vanessa, que ela vai dar uma bica nessa porta, vai escancarar essa porta. Eu quero ver, meu. É bem o jeito dela. Eu acho que a gente devia se comprometer aqui a fazer um novo curta, entendeu? Cara, é isso que eu mais queria, topo. um curta-metragem. É isso, meu sonho. Juntar essas pessoas aqui pra gente fazer um curta. Tô dentro. Lá em Jacutinga, cara, a gente viajou pelas estradas à noite de Jacutinga, por si só já era um curta-metragem. Ô, Maxon, fala daquela estação de trem abandonada, Max. Rômulo, a gente falou de fazer curta o tempo inteiro, que eu passei um final de semana na casa do Rômulo, companhia maravilhosa do Rômulo, já que fui eu, Vanessa, minha digníssima, foi um final de semana muito especial. Todos os lugares que a gente visitou, o Bar das Bonecas, estação abandonada de trem, catedral caindo pelos pedaços, estrada... Olha, por que não? Imagina. Eu faria um curta-metragem num bar. É um sonho voltar a fazer A locação curta. já tá aqui, ó. Pode vir todo mundo que Então, nós a gente vai, passa o final de semana em Jacutinga, todo mundo, bora lá. O Nelson Lavelô, eu levo a Mica as crianças, entendeu? Olha aí. Pode a vir, gente só vai vem. lá, passa a madrugada filmando, entendeu? Gil edita, O Gil vai junto. solta os negócios, bora. Assim como é um sonho gravar esse podcast aqui com vocês. Vocês são muito especiais. Não, mas não vocês acabou ainda moram não pode no ter acabado. coração. Foi muito pouco. Eu queria ficar aqui pra sempre. Quer ficar 10 anos aqui? Então, Rômulo, Nelson, Cris, queria agradecer imensamente pela participação de vocês nesse episódio especialíssimo de 10 anos do Mais Que Horror. Cara, a honra é enorme, porque é o que eu falo. Só voltando lá ao que o Nelson falou, né? Da câmera, do Maxon se sentir desconfortável e tudo. Eu lembro como foi difícil eu convencer o Maxon pra eu assistir o episódio 100 do Mais Que Horror. Porque quando eu ia fazer, eu falava assim, Maxon, eu quero estar junto do episódio 100. E ele achando que eu tava brincando. Gente, eu moro em Santo Amaro, cara. Era São Caetano estúdio. Era mole. É longe o negócio. E foi tipo num dia ele tarde, foi. assim. Eu faltei no trabalho, dei um jeito. E eu falava assim, Max, eu quero ir. Ele, não, mas você vai mesmo? Eu vou. E eu ficava ali, eu vou lá. E eu fui. Eu lembro quanto o Max tava, tipo, constrangido de ter público ali. E eu, mó felizaço, assim, cara, tô vendo. Aí eu fui no do 200, eu fui no 300, que foi, cara, na casa de uma outra pessoa ali. Eu lembro, foi um pouco antes da pandemia. Na casa do Takeshi. Deixa um beijo pro Takeshi e a Vanessa, ajudaram também por um bom tempo na produção do programa, edição, captação. E foi, tipo, comecinho de 2020 esse episódio, assim, porque logo depois lembro que deu pandemia. Aí o 400 foi durante a pandemia, eu não consegui participar. E o episódio 500, eu tenho a honra de dizer que o episódio 500 do Mais Que Horror foi gravado na minha casa. Aí. E foi uma das temáticas mais interessantes, porque foi uma temática que eu conversei com você sobre a ideia, você me incentivou muito, foi tipo, os primeiros sustos, no sentido de que, qual foi o primeiro filme que eu me lembrava de ter me dado muito susto, de ter me feito não dormir à noite, o primeiro jogo que me deu pesadelo, foi... Cara, acaba sendo tudo muito terapêutico, essa regressão nesse sentido de dar uma olhada pra trás em perspectiva, sabe? Funciona. E esse programa aqui, seja na forma de podcast, especialmente na forma de vídeo, porque você aparecer, dar as caras, assim, é bastante exposição, que pra mim sempre foi bastante difícil, é algo muito terapêutico, me ajudou muito a colocar minhas ideias de uma forma mais clara, porque como eu sou uma pessoa mais introspectiva, às vezes é difícil você tirar as vozes da sua cabeça e colocar no mundo real e compartilhar com pessoas. Então isso foi, assim, uma ferramenta extremamente importante e é também dos grandes pilares do porquê que eu tô aqui ainda, sabe? Do porquê que eu mantenho, porquê que eu estendi essa coisa pro Rômulo. Foi o Nelson que me apresentou o Rômulo. Eu lembro quando eu entrei na Play TV, só se falava do Rômulo, que ele tinha acabado de sair de lá.
Mas aí, anos depois, Nelson, um grande amigo, me apresentou o Rômulo, que se tornou um grande amigo. E estamos aqui agora, né? E, tipo, por conta do programa que eu fazia com o Nelson, eu conheci o Cris numa BGS, o Cris com seu kit de sobrevivência de BGS, com sua mochila, sei lá, 500 toneladas, e o banquinho e a água, e hidrate-se e tal. E essa coisa tá muito amarrada, costurada, tal qual centopeia humana, estamos nós aqui. E isso é muito especial pra mim. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Me chame no episódio de 20 anos. Vou sugerir pra cada um aqui dar um tchau e falar um pouco, assim, do que sente, né? Pelo programa aí. Cara, é o que eu falei já, né, algumas vezes aqui no programa de hoje. Eu sempre tive muito medo de filme de terror, assim. Tinha preconceito. Acho que talvez porque tinham me apresentado de forma errada, ou meus primos mais velhos me botavam pra ver filme de terror quando eu não tinha idade, assim. Eu gostava um pouco de zumbis, tipo, sei lá, gostava muito de sci-fi, assim, então eu gostava de Alien. Gosto muito do Evil Dead. Hoje em dia, cara, por conta do Mais Que Horror do Maxon, eu falo assim, essa é minha franquia de terror favorita. Yes! É isso. Você gosta muito do The Gate, hein, Cris? O Portão, aquele filme de 87 que você não se lembrava o nome. Ninguém assistiu esse filme. Sério? Você gosta desse? Eu amo esse filme. Não, eu não gosto, eu detesto, porque eu tive trauma com esse filme, quando os pais meio que rasgam a cara, assim, e sai aquele leite, capa assim. Da fita na locadora desse filme. Então, mas foram meus primos que botaram esse filme pra ver, assim, eu morria de medo. Mas, tipo, aquele do Ártico lá, da Coisa, gosto muito. Enigma do Outro Mundo. Filme de Alien, filme de zumbi, gosto demais. O Evil Dead é o que eu mais gosto no geral, assim. Mas, cara, aprendi muita coisa, né? E acho que o mais importante disso tudo é, assim, não só admirar o terror, mas entender como que o Maxon sempre fala, cara, o terror é uma crítica social muito forte, assim, ele é um reflexo muito forte da sociedade, do que tá acontecendo naquele momento. Obviamente, tem algumas coisas pesadas demais pra mim, eu gosto muito mais de slasher, de filme gore, de filme uns terror pastelão, assim, tipo, sabe, aquele do Meu Namorado é um Zumbi, gosto mais de umas coisas um pouco mais leves. Mas, assim, tipo, cara, hoje o fato de conseguir ver terror, de conseguir admirar o terror como isso, assim, porque eu tinha preconceito, cara. Tinha mesmo, assim, real. O último Evil Dead a gente foi assistir no cinema juntos, né, pô? Maravilhoso, cara. Coisa linda. O último Evil Dead. O Alien Romulus. Ascensão. Melhor que teve, né? Pô, melhor. Esse aí não tem nem o que falar. Esse é o melhor Alien que tem, Romulus. Pô, você tá de brincadeira. Caraca, 10 anos de Mais Que Horror. Muito doido, né? Pensar que já foi todo esse tempo. Cara, participar do Mais Que Horror, principalmente ali no comecinho dele, né? Foi bem especial pra mim. Toda essa parte, assim, essa época eu guardo com muito carinho no coração. Tive contato com pessoas excelentes. O Maxon, sem dúvida, é uma delas. E fazer parte de um projeto tão especial, de uma pessoa que entende tanto de um assunto e que fala com tanto carinho sobre ele é sempre muito legal, né? Então, queria parabenizar aí o Maxon e o Mais Que Horror como projeto aí por esses 10 anos e dizer que foi muito importante pra mim participar dele, principalmente por ser ali no começo. Grande abraço. Ó, vou te falar, ver filme de terror com o Maxon, cara, é uma das experiências mais incríveis que alguém pode ter, cara. É gostoso, gostoso. Nossa, fico lisonjeado de ouvir isso. Principalmente por causa da conversa que vem depois. Porque você sai do filme e você fala assim, nossa, o filme é legal. Aí o Max começa, cara, porque aquela cena, porque aquilo, sabe? Dá outra visão do filme, assim. É muito legal. Então, assim, o que eu entendo e o que eu admiro de terror hoje é graças ao Mais Que Horror, é graças ao Maxon, é graças a tudo isso que vem sendo feito e, de novo, hoje eu olho esse gênero de outra maneira. A gente tem que apresentar Hollywood pro Maxon lá, o Oscar pro Maxon, que os caras também têm um preconceito do c... Desgraceira Awards. É impressionante. A Toni Collette não ter ganhado melhor atriz por Hereditário. Não ter concorrido. Mas existe um preconceito desgraçado. É um gênero Desde esquecido, sempre, né? Abandonado. Eventualmente, tipo, Corra diz que o Pecadores vai ser o da vez, mas é tipo, basicamente a cada década, de vez em nunca. Parar pra pensar o que Parasita fez é uma coisa assim... Foi grandioso. Amplamente extraordinária, né? Completamente fora da caixa. Divisor de águas. Parasita fez estadunidense ler legenda, meu filho. Olha isso. É um filme excelente,
Mas tem muitos outros filmes tão bons ou até melhores aí que ninguém nem sabe. Parasita é só mais uma terça-feira no cinema sul-coreano. É nessa pegada mesmo. É isso que eu tenho pra falar e só tenho a agradecer a vocês por tudo isso. Cara, assim, eu sempre gostei de filme de terror, mas como um ser humano normal, né? Sentiu aí, hein, Maxon? Sentiu aí, hein? O comentário é exatamente esse, do tipo, da família, quem assiste terror? É o Nelson, entendeu? Então, A Rita gosta bastante também, vai, Nelson? Não, a Rita me acompanha, mas até a página 2, assim, entendeu? Porque eu gosto da tripa voando e ela tem certas ressalvas, mas... E assim, eu assisti, tipo, sei lá... Molecada na adolescência ia atrás de filme pornô na locadora. Eu ia pegar Faces da Morte, entendeu? Entendo perfeitamente. Nunca vi nenhum, cara. Nunca tive coragem de ver nenhum. Não perca seu tempo. É uma porcaria. Desde o princípio, acho que eu já comecei a desensibilizar, entendeu? Então, assim, a desgraceira não me afeta muito, eu gosto. Ô, Nelson, você sabe que eu sempre tentei trabalhar em locadora quando eu era adolescente, né? E eu tenho certeza que é por conta dos filmes que eu locava que nunca rolou uma conversa, né? É que na locadora que eu ia, o cara já sabia. Então, ele separava por debaixo dos panos e eu pegava, entendeu? Não poderia, mas eu pegava. Enfim, eu gosto muito. Tanto que, assim, acho que um dos filmes da minha vida é O Exorcista, assim. Acho que é um filme completamente atemporal. A gente já teve essa discussão de qual que é o maior de todos os tempos, né? O Exorcista tá ali, é verdade. É Exorcista, não tem discussão. E acho que de terror tá em outra prateleira, assim, né? Não tem nem discussão, tipo, 50 anos mais, não tem conversa. Mas eu já falei em uma conversa, porque a gente sempre tem, por exemplo, a minha filha tá com 18 anos agora, então ela cresceu comigo, ela não é minha filha de sangue. Quando ela veio pra mim, a Rafa, ela tinha 3 anos. Então ela é minha filha por uso capião. Então, cresceu comigo, vendo todos os filmes que eu via e tal, não sei o quê. Fã de Until Dawn. Ela é fã de Until Dawn, ela ama o jogo. Inclusive, o Until Dawn saiu no ano que começou Mais Que Horror, hein? 2015 foi. Fez 10 anos. Fez 10 anos também. Então, cara, ela falou assim, mas por que todo mundo fala? Vamos assistir. Ela é jovem, ela não se abala com esses filmes mais antigos, não sei o quê. E esse filme a abalou. Porque é um filme que não envelheceu, cara. Passou por gerações. Se você pegar Poltergeist, por exemplo, hoje, ele parece um filme besta, porque exageraram, e olha que é o Spielberg, hein? Exagerou nos efeitos, os efeitos envelheceram, então fica uma coisa muito, meio filme B, assim, tosco. E o Exorcista não, cara. O Exorcista hoje ainda continua impactando. Não, e você parar pra pensar, assim, 70% do filme rolando pra começar o bicho pegar mesmo. Pra você ver como é bom, né? Então, exatamente. É construção de personagem, precisa disso. Então, mas assim, o ritmo é imprescindível. É um ritmo que hoje... Seria impensável. Seria impensável. E se alguém fizesse, seria considerado gênio. Mas na época era impensável também. Só foi pensado porque o William Friedkin tinha acabado de ganhar o Oscar e ele tinha, assim, todas as cartas na manga possíveis. Ele podia fazer o que ele quisesse em Hollywood. Só por isso. A propósito, um comentário aí é muito particular meu. Eu acho aquele frame, que é o frame do pôster, etc e tal, do Marion chegando, é absolutamente o maior e melhor, imbatível frame da história do cinema. Eu concordo com você. Quem tá falando é Nelson Alves Jr., um maior fotógrafo desse país que tá falando isso aqui. Então vocês escutam. Você nunca viu o pôster do Exorcista? Vá ver o pôster lá. Tem um quadro na sala da minha casa. Vocês diriam que Exorcista tá pro cinema de terror, assim como World War Z tá pros games de terror, é isso? Ah, é o fanboy. Meu Deus. Não, a gente tá falando sério aqui. Tinha que ter, né? Acabou tudo. E só pra concluir, tá? Chegou um momento lá, então, por conta dessa meu tesão por filme de terror, que o Bruno falou assim, isso há muito tempo atrás. Ele falou assim, deixa eu te apresentar um amigo meu. Ele gosta muito de terror. Ele joga tudo, ele assiste tudo. Eu vou te apresentar, você precisa conhecer. E aí, paralelamente a isso, porque a vida é uma coisa muito maluca, eu sem saber que era o Maxon, porque ele não tinha dito que era o Maxon, eu jogava Gears Online. E aí, o ser humano apareceu jogando Gears Online uma vez, ele, a Carla, um monte de gente lá, do Girls of War. Do Girls of War. Carlinhos, e aí, assim, saudade. bicho, eu não tinha a menor ideia de quem era o ser humano. Era só mais um naquele bolo lá, naquele fuá, jogando Gears, jogando entendeu? Toda noite, modo horda do Gears 3, comendo solto. Exato. Tempos depois que a gente foi apresentado formalmente, eu fui descobrir que era a mesma criatura que jogava Gears. Nelson, eu tava jogando RPG na casa do Thierry e da Maiara, que o Bruno fez faculdade com eles. Na verdade, fez faculdade com a Maiara. E aí eu tava com uma revista oficial do Xbox na mão. E aí o Bruno virou e falou, meu tio é esse aqui. Eu falei, o quê? Seu tio é o editor-chefe dessa revista aqui? Lá da Ação Games? Ele falou, isso antes de começar a jogar Gears com você, viu? Não sei se você sabia dessa, mas teve... Não sabia. Mas olha que curioso, porque eu conheci o Maxon também jogando. Olha só. Jogando The Division com o Fabrício. Nossa. Division com o Fabrício Calef. O Fabrício, deixa eu me apresentar um amigo meu aqui. Aí eu conheci o Cris nesse mesmo ano na BGS, mas a gente já tinha jogado The Division antes. Eu, o Fabrício e o Cris. Eu conheci o Fabrício por causa do negócio
negócio lá que vocês vieram na casa do meu primo lá pra fazer o Gears Judgment, do Joga aí Visita e tal, não sei o quê. Olha isso, cara, que coisa maravilhosa. Aí depois daquilo, o Fabrício começou a me chamar pra jogar Gears 1, aí lançou The Division. Cara, sei lá, era um domingo de manhã, meu filho tinha acabado de nascer, assim. Eu lembro até do Marcos falando assim, Fabrício, não, cara, você vai chamar, eu não conheço essas pessoas, né? Mas... É o antissocial nato. Às vezes ele é meio bicho do mato, assim, né? Aí o Fabrício falou assim, não, mas o Chris é legal, tal, não sei o quê. E a gente começou a jogar, e eu assim, caraca, eu tô jogando com o Maxon, velho. Porque acho que eu já acompanhava o canal, alguma coisa assim. Já rolava o Inside Xbox, já. Já rolava o Inside. É isso, cara. Surreal, cara. Você também conheceu o Maxon jogando, Rômulo? Não, a gente tá falando assim, nessa conversa, a gente já veio tantas pessoas queridas, veio a Carlinha, veio o Calef. Eu tava conversando com o Nelson sobre isso, que a maioria da galera não é uma galera bacana, legal. Só essa galera que a gente tá falando, cara, vale por milhões, cara. É uma coisa incrível. E não conheci o Maxon jogando. A primeira vez que eu o vi, eu acho que foi quando eu tava na Play TV ainda, eu não sei se, acho que o Maxon apareceu lá. Não, Rômulo, não. Pera, calma, eu lembro que eu te vi, eu lembro que você tava lá, não sei se você lembra de mim. Foi na entrevista? E você foi fazer alguma coisa na Capcom, que ia ser algum Resident Evil. A gente não trocou nenhuma palavra, nem nada. Ah, o Resident 6. Exatamente. E aí você foi, encontrou com o pessoal da Play TV, e eu fui pra outro canto, e você foi com a galera pra fazer a entrevista. Eu já trabalhava lá. Mas aí você pode falar como que foi o nosso primeiro encontro de trocar ideia. Ah, não, foi aquele dia, né? Só que você tinha que entregar alguma coisa pro Rômulo no metrô, e foi daí que a gente foi apresentado. Eu acho que é 2015 isso, com certeza. E aí o Rômulo já me chamou pra jantar. A gente já foi comer na padaria 24 horas na frente de casa, ali no centro, na Santa Cecília. Que são os opostos. Um é o antissocial e o outro é o networker, né? E eu tava, sabe, quando você tá tentando inventar desculpa de como eu vou sair dessa, mas eu só fui concordando e beleza, e balançando a cabeça e fui indo, e ele foi me levando e me levando. O Rômulo faz amizade na fila do pão, mano. Não dá pra escapar do Rômulo. Ele chega com essa mineirice dele quase, assim, né? Chega puxando assunto ali e não tem como escapar, não. E foi daí. Aí a gente nunca mais deixou de se falar, seja lá por qual motivo, e foi se estreitando cada vez mais, tanto que ele se sentiu à vontade pra, 4 anos e meio atrás, chegar e falar, Max, eu queria gravar uma coisa com você sobre serial killer. Aí eu falei, por que só sobre serial killer? Não dá pra abrir esse leque, não. Aí foi quando nasceu o Eu Vejo Gente Morta, por conta de uma homenagem ao Sexto Sentido, um filme que a gente gosta muito. E aí a Jaque, digníssima do Rômulo, deu a sugestão de, é podcast, por que não Eu Ouço Gente Morta? E aí é um dos nomes mais legais e ficou, e é isso, essencialmente. E a lembrança que eu tenho é essa também, é da gente, era começo de pandemia, a gente tava meio assim, eu tava numa depressão profunda, eu acho que eu nunca falei isso, nem com o Max. Eu sofro de depressão, é uma doença, é um mal aí do século, né? Muitas pessoas sofrem. Eu senti muita vontade e necessidade de conversar sobre os assuntos que eu gosto. E terror é um assunto que eu gosto muito. E aí eu propus ao Maxon, o Maxon deu uma girada, uma guinada ali, assim, não, vamos abrir o leque. E em grandes momentos da minha vida, assim, muito difíceis, saber que eu ia encontrar o Maxon uma vez por semana para falar 1 hora sobre isso, me ajudou na minha depressão, me ajudou com que eu ficasse bem e com que eu tivesse vontade de viver. Eu tenho mais um motivo, além da minha mãe, além da Jaque, da Rafa. As pessoas que me são mais caras. O Maxon, ele sabe que ele tá nesse mesmo balaio aí. Ele, pra mim, ele é meu irmão de outra mãe. Ele é uma pessoa que eu amo. Olha esse Rômulo. E é genuíno, de verdade. A gente ficou quase 1 ano sem se ver. A gente se reencontrou ali no evento da Able. Foi muito bonito, a gente deu um abraço de... Foi muito emocionante. A Yas, que tava comigo fazendo a cobertura, ela falou assim, vocês deram um abraço de 1 minuto, mais de 1 minuto. Eu falei, porque eu não conseguia soltar, tá ligado? A saudade era tanta, né? E assim, todo aquele ambiente ali tava propício pra eu chorar. Aí ele já me fez chorar também. Ele me deu de presente uma das obras do Nelson. E que essa obra foi revertida pra mais pessoas que precisam na Able pra ter controles adaptados, cara. É uma corrente, é uma cadeia ali, um círculo de amor, né? No meio de um assunto que é o terror. Então assim, a gente fala de terror. As pessoas olham pra mim... todo mundo que não me conhece, nunca me viu, olha pra mim e fala assim, esse cara é um roqueiro doidão, drogado, motoqueiro que sai batendo nos outros. Mano, eu sou anti-violência, eu nunca usei droga na minha vida, não fumo cigarro, nem bebo, entendeu? Eu sou um cara que
eu gosto de ficar em casa, jogar meu videogame, assistir meus filmes de terror e conversar com o Maxon. É isso, cara. Sou simples. Eu fiquei emocionado ouvindo você falar. Nossa, eu não consegui falar. Todos estamos. Cara, uma coisa que você falou que é muito curioso, né? Tipo, todo mundo tem às vezes, terror, essa coisa violenta e tal. Mas normalmente a galera que curte terror são as pessoas mais fofas do mundo, né, cara? Tá aqui o Maxon, o Nelson, o Rômulo pra provar. É uma pecha. É uma pecha. E a gente percebe isso, tipo, na galera dos comentários, do Mais Que Horror, do Eu Sou Gente Morta. Cara, uma galera muito do bem. É um pessoal, sabe? Não é tipo, o cara gosta de demônio, ele, sei lá, venera o diabo, ele mata cachorrinho. Não, muito pelo contrário. O cara que gosta de terror é o cara que vai lá e resgata o cachorro da rua, entendeu? Que dá comida pro gato que tá passando ali, sabe? Que ajuda a velhinha a atravessar a rua. Tipo, é muito uma visão errada de quem é fã de terror isso. Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Gil. Confesso que é uma sensação muito boa acompanhar esse projeto duradouro e rico de informações como Mais Que Horror. E puxando das memórias aqui, é engraçado como as coisas acontecem, como tá tudo conectado, né? Se não me engano, eu conheci o Maxon presencialmente quando vendi pra ele meu Kingdom Hearts Birth by Sleep de PSP. Faz muitos anos isso. E olha só, eu trabalhei com o Nelson na época da revista Xbox, né, na Editora Europa. E quando entrei lá, pouco tempo depois eu conheci o Vini, que é outro ser maravilhoso, que colou na redação e, olha só, tempos depois eu descobri que o Vini e o Max eram primos. Já o Rômulo é irmão das antigas, né, dos tempos da revista Gamers. E eventualmente a gente voltou a trabalhar junto na Editora Europa. E eu não sei se ele lembra, mas uns anos depois, né, antes dele no Eu Ouço Gente Morta junto com o Maxon, eu tinha ido na casa dele fazer uma manutenção preventiva, né, uma limpeza no videogame, quando ele ainda morava aqui em São Paulo. Durante a carona até o metrô, ele comenta meio que por alto assim sobre a ideia do podcast, né, que como ele disse, então tem um projetinho que deve acontecer aí em breve, só depende do Maxon. E aí o ciclo se fecha, né, cara? Eu sempre fui fã de terror, da desgraceira de alto nível e do trash também. Claro, consumia o canal Mais Que Horror religiosamente, né? Desde o primeirão, 10 anos atrás. Fique ciente disso, Maxon. E principalmente pela forma que o Maxon consegue jogar informação e muitas vezes ele me fez repensar filmes que eu achei a ponto de ir lá rever com outra perspectiva e a coisa melhorou, sabe? E eventualmente eu gravei vídeo com o Max, a gente chegou a trabalhar junto por um breve momento no canal da Loading e posteriormente trocando ideia com ele, já bem depois que o podcast estava consolidado, acho que eu tinha uns 2 anos, se eu não me engano, que ele já estava sendo publicado. Chegou um ponto que eu falei, não, né, fui na cara de pau, enchi o saco do Max falando, cara, deixa eu editar teu podcast. Teve aquela resistência inicial, a conversa aí vinha de vez em quando e... Porque é aquela coisa, né? Além do amor que ele exala falando da desgraceira, assim, com um embasamento, bibliografia, referência, a capacidade do cara de pegar um fio de informação e esticar pra vários lugares e fazer conexões e, enfim, é muito absurdo, cara. Então, eu sempre vi e vejo, né, muito potencial nesse trabalho dele, não só como uma paixão pessoal dele, né? Mas eu também vejo como produto comercial, cara. Um potencial gigantesco. Finalmente, né, eu consegui convencer o Max a passar a edição pra mim. E desde então tamo aí, né? Mesmo eu não tendo 10 anos envolvido diretamente no projeto como a galera que se apresentou aqui, que tava lá desde o comecinho e tal, eu acompanho o canal há 10 anos, né? E fico feliz de fazer parte diretamente desse pedacinho aqui pra frente. Maxon sabe, eu nunca escondi que eu curto pra caramba editar os podcasts dele. E parabéns, e que venham outros 10 anos ou mais, e espero estar aqui pra editar o episódio de 20 anos. Falou, galera, abraço. As pessoas que acompanham a gente, elas acabam sabendo um pouco que a gente comenta do nosso dia a dia, né? Então, assim, todo mundo que escutou lá o Eu Sou Gente Morta, o pessoal sabe o que, por exemplo, o que a Jaque passou com a doença dela. O pessoal me mandou muita energia positiva. Então, o pessoal sabe da minha vida, da vida do Maxon, por tabela. E, assim, a gente só recebe amor, cara. Raramente, né, Maxon? Raramente. Mas é muito raro mesmo, assim. Alguém fala alguma besteira e a gente nem responde, nem retruca, a gente só pula. Não. Só pula, vamos pro próximo. Sabe o que é interessante nisso aí que o Chris falou? Ó, gente, se despedindo e voltando pro assunto. Eu não sei vocês, cara, mas pra mim, quando eu assisto terror, normalmente, e aí eu tenho fases em que, tipo, eu devoro e fases que eu assisto como um ser humano normal. Pra mim, é uma espécie de válvula de escape. Pra mim também. Então, tipo, se eu tô muito ansioso, ou se eu tô com alguma angústia, ou se eu tô, sei lá, com dificuldade de raciocinar de alguma coisa e tal, eu não sei explicar o que acontece, cara, mas eu assistir terror é tipo um, sei lá, dá uma descarregada na energia, assim, entendeu? É tipo, dá uma aliviada. É porque você vê o pessoal se
mais que você, Nelson. Talvez. Vê umas tripas voando que não são as minhas e acho que é isso. Alivia. É isso, você falou, olha, alguém tá sendo degolado e não sou eu. Olha só como eu tô bem, né? É ficção, assim. Exato. Porque eu também sou totalmente anti-violência, cara. Eu sou daqueles que aparece lagartixa em casa, eu pego e levo pra rua, entendeu? Ou eu ponho no jardim. Eu não gosto nem de matar inseto. Pessoas que gostam, né? São as que adotam o cachorrinho na rua e as que pegam a lagartixinha e colocam ali fora, né? E vamos falar a verdade, o que é mais assustador, o Jason ou a fatura do cartão de crédito? Pois é, mano. Aí, tá vendo? Olha, o Jason 2025, eu prefiro nem falar muito a respeito. Da água mineral lá, como é que é? O Jason voltou, Nelson. Você acredite se quiser. Teve um curta-metragem oficial. Então, esse curta-metragem que é uma publicidade, né? Não é água mineral, o que é aquilo? Não, é um curta-metragem, Sweet Revenge, oficial, com o produto do Jason reinventado, repaginado, recriado. É esse mesmo, cara, parece uma publicidade, pô. Aí, ó, a visão do Nelson. A gente tem que chamar o Nelson pra gravar com nós, mano. E o Chris também. Não é água mineral, é champanhe. É uma publicidade de champanhe. Ficar mostrando maçã toda hora, os caras vão vender cidra, mano. É verdade, tem o cara da maçã, é verdade. Inclusive, mas tem uma ceninha bom ali, né? Aquela do motor. Jason 2025 by Cidra Cerezer. Exato, é exatamente isso. Alô, Cidra Cerezer, patrocina nós. Faz mais sentido. Mas, gente, mais uma vez, muito obrigado. De coração, muito obrigado. Valeu, meus queridos. Sempre um prazer. Não, vai ter bolo. Querendo, só chamar. E fica também um agradecimento a todo mundo que nos acompanha, que chegaram até aqui nesse episódio muito especial, mas também muito íntimo, né? Acabou sendo uma coisa muito pessoal e que a gente fez questão de compartilhar com vocês. A gente espera que vocês gostem. E a gente se encontra nas sextas-feiras no Eu Gente Morta, né, Romulo? É isso aí. Um beijo pra todos vocês. Beijo, tchau. Tchau.